minha esposa chegou e disse: me dijo assim: se nós vamos passar um ano com Deus, si vamos pasar un año con Dios, eu acho yo creo que é em Israel. que tiene que ser en Israel. Mulher, quando não tem razão, Mujer, cuando no tiene la razón, é porque ela tem razão. es porque ela tiene razón. É uma coisa de louco. Es una cosa increíble. À noite, En la noche, fui pregar em uma igreja. el pastor fue a ministrar en una congregación E estou pregando. y estaba predicando. E o pastor da igreja Y el pastor de la iglesia chega ao lado da minha esposa llegó al lado de la esposa del pastor e diz assim: y le dijo: o apóstolo usa kippah. el apóstol usa kibbah. Kippah. Kibbah. Sabem o que é kippah? ¿Quién sabe qué es kibbah? É aquele bonezinho que judeu usa. Ese gorrito que se usa arriba. Ela disse: não, Ella dijo: no, ele não usa. él no usa. Mas olha para a cabeça dele. Y el pastor le dijo a la esposa de él, dijo: mira la cabeza de tu esposo. Tiraram 5 fotos. Y sacaron 5 fotos, E hermanos. nas 5 fotos Y en las 5 fotos eu estou de kippah. estaba con kibbah. E eu não estava de kippah. Y el pastor no estaba con kibbah. Mas nas fotos aparece que eu estou de kippah. Pero en las fotos aparecía el kibbah. Foi a resposta de Deus. Fue la respuesta de Dios Que a minha esposa estava certa. que la esposa de él estaba correcta. Que o lugar que eu tinha que passar o ano sabático Que el lugar que él tenía que ir a un año sabático era Israel. era Israel. Muito bem. Aleluya. Em novembro de 2010, En noviembre del año 2010 fui para Israel. fui para Israel. Quase todo ano eu vou para Israel. Casi todos los años el pastor viaja a E Israel levo um grupo de pessoas comigo. y lleva un grupo de personas con él. E aproveitei para ficar alguns dias a mais. Aprovechó para quedarse ahí unos días a más Para organizar minha mudança para Israel. para organizar la mudanza para allá para Israel. E a minha esposa gosta muito de praia. La esposa del pastor le gusta mucho la playa. Ela fica das 7 da manhã Ella va para la playa a las 7 de la mañana e volta às 7 da y noite. regresa a las 7 de la noche. Parece uma pata. Parece un pato, hermanos, un ganso. Gosta de praia. Le gusta la playa. Eu vou na praia e faço assim. El pastor va a la playa y así hace. Tomo um solzinho Llega un solito e já vou para a sombra. y ya regresa para la sombra. Essa coisa de sol não foi feita para gente normal. El sol no fue hecho para gente normal. Então, Entonces, ela gosta muito de praia. la esposa del pastor le gusta mucho la playa. Como eu tinha meio dia livre Como el pastor tenía medio día que estaba libre para fazer uma moral com a minha esposa, para tener así un buen concepto con la esposa, disse: vamos para a praia. le invitó: vamos para la playa. Afinal de contas, não é qualquer dia que podemos ir numa praia do Mediterrâneo. Al final de las cuentas, no es cualquier día que podemos ir a una playa aquí en el Mediterráneo. E fomos para a praia. Y se fue a la playa. E daí eu estou na praia, Cuando llegó allá a la playa, olhei para trás, el pastor miró hacia atrás. aqueles prédios magníficos Había edificios lindos na praia, en la playa, na beira da praia. cerca del mar. Comecei a falar com Deus. Y el pastor comenzó a hablar con Dios. Eu digo: já que é um ano sabático, Y dijo: Señor, ya que es un año sabático, eu não tenho dinheiro, yo no tengo plata, mas eu podia ficar em um desses apartamentos. pero usted podía preparar para mí uno de estos apartamentos. Sabe por quê? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a fé que eu preciso Porque la fe que el pastor necesita para morar na beira do mar para vivir cerca del mar é a mesma fé es la misma fe que eu posso ter para morar a 50 quilômetros da que praia. él tiene que tener para vivir a 50 kilómetros de la playa. Então, como eu já tenho o não, Entonces, como el pastor ya tenía el no, eu posso tentar o sim. él estaba intentando con Dios un sí. E nisso eu olho para o mar En eso el pastor miró hacia el mar e começo a orar em língua. y comenzó a hablar en lenguas extrañas. Era um banho de mar espiritual. Era un baño en las aguas del mar, pero espiritual. E quando eu estou orando em espírito, Y cuando el pastor estaba haciendo oraciones en espíritu, a minha esposa grita: la esposa gritó: ai! ¡ay! Ai! ¡ay! Em espanhol é igual? ¡ay! Español igual, ¿verdad? Ai! ¡ay! Eu olhei rapidamente. El pastor miró así rápidamente O que foi? y dijo: ¿qué pasó? Um peixe
mordeu o peito do meu pé. Un pescado mordió la planta de mi pie. La planta? Sí, la planta. La planta é cá. La planta, todo el Não, lado. aqui. Ah, mordió dos hermanos arriba del pie acá, hermanos. Sim. Porque o peixe não podia entrar pela areia. Dentro do pé. Peito do pé. Você não sabe que aqui é o peito do pé? Você é brasileiro. Brasileiro. Dentro do pé. Ela disse, mordeu o peito do meu pé. El pescado le mordió el pie de la esposa del pastor. E ela disse, você não sabe o que aconteceu comigo? Y ella le respondió, ¿usted no sabe qué aconteció conmigo? A aliança saiu do meu dedo El anillo se le salió del dedo com o susto que levei con el susto que había tomado e caiu no mar. y cayó dentro del agua del mar. Aí chegou a minha Alteza, Y de ahí llegó el momento del pastor. exímio nadador, Nadador profesional. digo, fique aí, Y dijo para la esposa, quédate un momentito, eu vou mergulhar, yo voy a zambullirme e procurar a aliança, y voy a encontrar el anillo. e estou mergulhando. Y echóse al mar buscando. E Deus fala comigo, Y Dios habló con él. Hoy faço com você hago contigo uma aliança un pacto neste lugar. en este lugar. E levou a aliança, Y Dios llevó el anillo. porque é pacto. Es un pacto. Em março do ano que vem, En marzo del otro año, 2011, 2011, chego em Israel. llegó a Israel el pastor. Não falo inglês, No habla inglés, não falo hebraico, no habla hebraico, não falava russo, no hablaba ruso, que são as 3 línguas mais faladas em Israel. y son los 3 idiomas más hablados en Israel. E como não falo nada, Y como no hablaba nada, fui falando em português. fue hablando en portugués mismo. Cheguei numa imobiliária, Llegó a una inmobiliaria, falando em português. hablando en portugués. Por acaso, Vocês têm um apartamento para me alugar? ustedes tienen aquí un apartamento que me pueda alquilar. O dono da imobiliária El dueño de la inmobiliaria era russo era de Rusia e me entendeu. y le comprendió al pastor Falou-me um momento. y dijo: un momentito. Pegou o carro, Agarró el vehículo, me pôs dentro do carro, le metió al pastor adentro del vehículo começou a andar na cidade y fue caminando, viajando por la ciudad. e parou atrás de um prédio. Paró atrás de un edificio, Subimos no 14º andar, subió al 14º piso, abriu o apartamento abrió el apartamento e quando eu fui abrir a cortina, y cuando el pastor abrió la cortina, eu estava exatamente na frente onde caiu a aliança. estaba justamente frente al lugar donde cayó el anillo. E ali morei um ano, Y allí el pastor se quedó viviendo un año na frente do mar frente al mar Mediterráneo. Não é um sacrifício muito grande. No es un sacrificio muy grande, hermanos. Como é difícil servir ao Senhor. ¿Cómo es difícil servir al Señor? Sim ou não? ¿Sí o no, hermanos? Muitos crentes Muchos cristianos acham que para agradar a Deus creen que para agradar a Dios tem que comer pouco, tienen que comer poco, não comer mal, tienen que comer mal, morar mal, tienen que vivir mal, andar mal. tienen que andar mal, en el sentido de mal vestido. Isto não é verdade. Esto no es verdad, hermano. O espírito de pobreza El espíritu de pobreza e de miséria y de miseria é que você quer que você seja assim. es que quiere que usted sea así. Deus não quer. Dios no quiere usted así. Deus quer que você seja próspero. Dios quiere que usted sea prosperado. Mas o que te limita a chegar à prosperidade? Pero ¿cuál es el límite que te impide de llegar a la prosperidad? Limite da tua mente. Es el límite de tu mente. Mas você me pergunta, Pero usted le pregunta al pastor, e como você vai passar um ano usted le pregunta al pastor, ¿cómo va a estar ahí un año pagando um aluguel caríssimo desse, pagando el alquiler muy caro, mantendo uma casa no Brasil, manteniendo una casa en Brasil, porque meus filhos ficaram no Brasil, porque los hijos del pastor estaban en Brasil, fazendo faculdade paga, estaban estudiando en una universidad privada,
Tínhamos 3 financiamentos de carro. Tenía 3 carros financiados por el banco. E quem vai pagar tudo isso? ¿Y quién es que va a pagar toda esta Se eu deuda? não estou trabalhando, Si el pastor no estaba trabajando, estava de férias, estaba de vacaciones, não por um mês, no por un mes, não por 2 meses, no por 2 meses, por um ano. estaba de vacaciones por un año. Tenho culpa ¿Tengo culpa, hermanos? se sou queridinho de papai? Si Dios me quiere tanto, Não tenho. no tengo culpa. Cheguei em Israel com $4.500. El pastor llegó a Israel, tenía $4.200 en el bolsillo. Paguei 2 aluguéis Pagó 2 meses de alquiler e a comissão da imobiliária y pagó también una comisión para la inmobiliaria. foram $4.000. Desaparecieron $4.000. Fiquei com $500 para passar um ano. Tenía solamente $500 para pasar todo un año. Tinha que comprar lençol, Tenía que comprar sábanas, fogão, tenía que comprar la estufa, tinha que comprar talheres, tenía que comprar los cubiertos, pratos, los platos, copos, los vasos, tudo. todo, hermanos, todo. Supermercado Tenía que hacer el súper, com $500 todo esto con $500, hermano, para um ano. para un año. Você viveria com $500 um ano? ¿Quién aquí que vive con $500 por año? Ninguém. Ninguno, ¿verdad, hermanos? Mas sabe o que acontecia? ¿Sabe qué pasó? Eu ia na minha conta bancária El pastor iba a chequear la cuenta bancaria e todas as vezes y todas las veces que iba, tinha tudo que eu precisava para pagar todas as contas. todo que él necesitaba estaba depositado en la cuenta, hermano. Todo. Gloria a Dios. Y hay algo importante todavía. Eu não podia pedir ofertas para as pessoas. El pastor no tenía como pedir ofrenda en Israel. Eu sou muito conhecido no Brasil. El pastor es muy conocido en Brasil. Bastaria eu pedir uma oferta. Bastaba que él llamase a alguien y solicitara una ofrenda. Mas como que eu ia falar? Pero ¿cómo qué él iba a decir, hermano? Manda uma oferta porque eu estou de férias. Envíame una ofrenda porque estoy de vacaciones. Eu não fui para evangelizar. El pastor no fue para hacer evangelización. Eu não fui para trabalhar em uma igreja. El pastor no fue para predicar en iglesias. Eu não fui para fazer nada da obra. El pastor no fue a realizar ninguna obra para el Eu Señor. estava única e exclusivamente ali Estaba única y exclusivamente allí para ficar com o Senhor. para estar con el Señor. Nunca me faltou nada. Jamás le faltó nada. E um dia Un día, cheguei para minha esposa e disse: el pastor se acercó a su esposa y le dijo, fiz aquela cara de vítima hizo como que una cara de quien era una víctima. que todo homem sabe fazer. Todo hombre sabe hacer la cara de víctima. Quando queremos alguma coisa da esposa, Cuando buscamos algo de la esposa, fazemos aquela cara de vítima. ponemos esta cara de víctima E disse: estou com vontade de comer uma fruta. y decimos, estoy con ganas de comer algo. Ela disse: mas a geladeira está cheia. Y la esposa contesta, pero la refri está llena. Gente, Israel tem as melhores frutas que eu já vi. Allá en Israel hay las mejores frutas del mundo. Não do mundo, mas do mundo. ¿Qué el pastor vio, hermanos? É. Em Panamá deve estar então. En Panamá hay mejores, ¿verdad, hermanos? Ela disse: mas a geladeira está cheia de frutas. A la esposa le dijo, pero si la refri está llena de frutas. Tinha maçã, tinha Había laranja, manzana, naranja, tinha pera, había pera, tinha damasco, tenía durazno. enfim, tinha muita coisa. Había bastante frutas, hermanos. Eu digo: mas o que eu quero comer El pastor le dijo, pero que yo quiero comer não tem na geladeira. no está en la refri. Ela disse: o que você quer comer? Ella dijo, pues ¿cuál es la comida que quieres comer? Estou com vontade de comer cacau. Él dijo, quiero comer cacao. Ela disse: mas cacau em Israel? Ella dijo, pero cacao aquí en Israel. É, eu disse: aqui eles vendem em tablete. Él dijo, sí, aquí venden tabletas Não entenderam. de chocolate. Chocolate, é claro. Pela barriga você já vê que gosta de chocolate. Você já sabe quem gosta de dulce. Usted ya sabe, hermano, quién es que le gusta el dulce. Olha para as bochechas, Mira a los cachetes,
olha para o papo, mira la papada e para a barriga. y mira también la panza. Acá, Aquí, hermanos. veja bem, torta de limão. Yo no tengo, hermanos, mira solo de él. Torta, Es pay de limón, hermanos. ó, Eso que es sandía, hermanos. torta de Pay de limón, hermanos. acá, Aquí, torta de requeijão. ¿qué más hay, hermanos? Sería yogur, hermanos. Sería de ese lado, yogur, hermanos, de light. Aqui, Ahí en el centro, pudim de leite. oh, hermanos, pudín de leche, hermanos. Acá um pouco, Aquí arriba, cocada. hermanos, cocada, hermanos. Entendeu? Porque esse gordinho. Una panza bien formal, ¿verdad, hermanos? Enfim, tive uma vida de rei. En fin, el pastor, por terminar, hermanos, tuvo una vida de rey allá en Israel. Além disso, A pesar de esto, Deus me levou para 10 nações diferentes. Dios lo llevó a 10 países diferentes, Com passagem, con pasajes, com os melhores boletos, hotéis hermanos, con los mejores hoteles, e melhores comidas. las mejores comidas. Sabe quanto que eu tinha em dinheiro? ¿Sabe cuánto el pastor tenía en plata? Nada. Nada. Como pode isso? ¿Cómo puede acontecer eso, hermanos? Dependência total de Deus. Dependencia total de Dios, hermanos. Quando você depende totalmente de Deus, Cuando usted tiene una dependencia total de Dios, você não vive pelo que você é, usted no vive por lo que usted es. você não vive pelo que tem, Usted no vive por lo que tiene. você vive totalmente na dependência de Deus. Usted depende totalmente de Dios. E um determinado dia, En un determinado momento, falei com a minha esposa: el pastor le dijo a la esposa: vamos para um lugar em Israel que eu nunca fui. vamos a un lugar que nunca hemos ido en Israel. Quero gravar um vídeo Quiero nesse local. filmar una película en este local. E ela perguntou: aonde? La esposa le dijo: ¿dónde? Eu disse: aonde Jesus A donde Jesús assou os peixes para os seus discípulos, preparó el pescado para los discípulos depois que ressuscitou. después que resucitó. Porque em Israel, Porque allá en Israel, hermanos, você não lê a Bíblia, usted no lee la Biblia, você anda pela Bíblia. usted camina por la Biblia. Aqui Jesus fez isso, Aqui Jesus hizo aconteceu esto, aquilo, aqui aconteceu isso, aquí aconteció esto, aquilo. aquí aconteció aquello, E fomos para o lago da y Galileia. fue para el lago de Galilea. Me preparei para gravar El pastor se preparó para filmar e comecei a ministrar. y comenzó a predicar, hermanos. Foi quando eu ouvi a Deus. Fue cuando el pastor escuchó la voz de Dios. Aqui Aquí, eu perguntei para Pedro: el Señor le dijo al pastor: aquí yo pregunté a Pedro: tu me amas? ¿tú me amas? Tu me amas? ¿Tú me amas? Tu me amas? ¿Tú me amas? Sabe por que você está aqui? Y le dijo al pastor: ¿sabe por qué estás aquí? Porque você só veio para cá. Porque usted solo ha venido aquí Porque porque me ama. o teu amor é aquilatado El amor tuyo tiene los quilates da tua renúncia. de tu renuncia. O tanto quanto você ama a Deus, Tanto la cantidad que usted ama a Dios é que você renuncia a tua vontade. es que usted renuncia a tu voluntad. Você não notou uma coisa lendo a Bíblia? ¿Usted no ha notado algo leyendo la palabra? Jesus, antes de se sacrificar na cruz, Jesús, antes de hacer el sacrificio de la cruz, ele vai para Getsemane. él llega al jardín del Getsemaní E ele foi num jardim, y él llegó a un jardín, porque em outro jardim, porque en otro jardín, o jardim do Éden, el jardín del Edén, a humanidade la humanidad deixou de viver a vontade de Deus dejó de vivir la voluntad de Dios para viver a sua própria vontade. para vivir su propia voluntad. E agora Jesus vai no Getsemane, Y ahora Jesús llega al em Getsemaní, outro jardim, otro jardín, para submeter para someter a sua vontade, a su voluntad, a ponto de dizer: al punto de decir: não seja feita a minha vontade, no se haga mi voluntad, mas a sua vontade. pero la tuya es voluntad, pero tu voluntad. Então, se houve uma coisa que foi restaurada no Getsemane, Entonces, si aconteció algo que fue restaurado en el Getsemaní,
foi a vontade do homem, Fue la voluntad del hombre, que também foi pago um preço. que también fue pago un precio. Ali foi entregue a primícia do sacrifício. Allí fue entregue la primicia de los sacrificios. Quando Jesus suou sangue, Cuando Jesús derramó gotas de sangre, ali ele entregou a primícia do sacrifício allí Él entregó la primicia de los sacrificios para restaurar para restaurar a minha mía e a tua y vontade. la tuya, mi voluntad y tu voluntad. Agora eu te pergunto, Ahora yo te pregunto, você ama a Deus suficientemente para fazer a vontade dele? ¿usted ama a Dios, hermano, para hacer la voluntad de Dios? Não. No. Para você chegar lá, depende de muita coisa. Para que usted llegue a este lugar depende de muchas cosas. A grande maioria de nós é crente de domingo. La gran mayoría de nosotros somos cristianos solo los domingos, de solo domingos. Não fazemos a vontade de Deus. No hacemos la voluntad de Dios, Fazemos a vontade nossa, hacemos nuestra voluntad. a ponto Al punto de, se Deus fala com a gente, que si Dios habla contigo, a gente desobedece a Deus usted desobedece a Dios e continuamos fazendo o que queremos. y sigue haciendo lo que te da en la gana. Percebeu? ¿Observó eso, hermanos? Porque o amor está ligado à confiança. Porque el amor está conectado con la confianza. E este é o centro da palavra de Deus. Y este es el centro de la palabra de Dios. Salmo 118, verso 8. Salmo 118, versículo 8. Diz o quê? ¿Qué dice ahí, hermanos? Confia no Senhor, Confía en el Señor, não confia no homem. no confía en el hombre. Nós não confiamos em Deus, Nosotros no confiamos en Dios, confiamos no homem. confiamos en hombres. Salmo 118, verso 8. Salmo 118, hermanos, ya tengo la Biblia É abierta. o centro da Bíblia. Versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Está en el centro, hermanos, es el centro de la Biblia. O que Deus mais quer de você? Lo que Dios más requiere de ti Que você es que usted confie nele. confíe en Él. Para eu andar um ano Para que yo caminara un año na presença de Deus, en la presencia de Dios, eu tive que confiar nele. yo tuve que depositar mi confianza en Él. Não confiei no meu salário, No confié en mi salario, não confiei em ninguém, no confié en nadie, confiei apenas no Senhor. confié solamente en el Señor. Mas cheguei para o absurdo. Pero llegué al extremo. No mês de novembro, En el mes de noviembre, o dólar caiu muito el dólar descendió mucho em relação ao real. en relación al dinero brasileño, al real. E eu tinha 10.000 shekels. Y el pastor tenía 10.000 shekels. 10.000 shekels, hermano, dinero Judeu. judío. 10.000 shekels. Era o que valia Era el equivalente a 2 salários, a 2 aluguéis. a 2 alquileres. Quase 4.000 dólares. Era más o menos $4.000. E eu falei para minha esposa. Y el pastor le dijo a la esposa, Fiz aquela cara de vítima. nuevamente puso una cara de víctima. Eu digo, você sabe que eu tenho um sonho. Y dijo, mira, yo tengo un sueño. Eu queria comprar um computador da Apple. Yo quiero comprar una laptop Apple, MacBook un MacBook Pro. Pro. Ela disse, mas nós temos dinheiro. Y la esposa le dijo, tenemos plata. Eu disse, temos o aluguel. Y él dijo, tenemos el dinero del alquiler. Ela disse, mas falta 4 dias para pagar o aluguel. La esposa le contestó, pero falta solamente 4 días para pagarnos el alquiler. Mas eu falei para ela, Y el esposo y el pastor le contestó, mas se Deus nos deu o dinheiro do aluguel, pero si Dios nos dio la plata del alquiler, em 4 dias Ele nos dá de novo. en 4 días nos devuelve otra vez. Ela disse, você é o homem da casa. Ella miró y dijo, usted es el hombre de la casa. Você que sabe. Usted depende de ti. Viu que mulher? ¿Vio como la mujer, hermanos? Uma mulher dessa tem que ser tratada como rainha. Una esposa de esta tiene que ser tratada como una reina. As mulheres aqui querem ser tratadas como uma rainha. Las mujeres aquí quieren que te traten como una reina. Qual mulher gostaria de ser tratada pelo seu marido como uma rainha? ¿Cuál mujer quiere ser tratada por su esposo como una reina? Levante la mano. As solteiras já comecem a declarar. Las que todavía no están casadas ya se declaren.
Porque mulher nenhuma gosta de ser escrava. Las mujeres no les gusta ser esclavas, Uma rainha todas querem. pero una reina todas quieren ser. Mas tem um segredo. Pero hay un secreto, hermanos. Hoje eu vou contar o segredo da tua vida. Hoy el pastor nos va a contar el secreto más importante de la vida de las mujeres. Toda mulher Toda mujer que quer ser tratada como rainha que quiere que la traten como una reina tem que aprender uma coisa: tiene que aprender algo. tratar o seu marido como um rei. Tratar a su esposo como un rey. Na verdade, nós homens En la verdad, nosotros los hombres somos vítimas. somos la víctima. Somos um ser vitimado. Somos un ser victimado, hermanos. Elas dizem que gostam de nós, Las mujeres dicen que les gustan los hombres, mas elas nos exploram. pero son exploradores. Mas aí, pegamos o ônibus Agarraron el bus, hermanos, se subieron al bus e fomos para a loja. y fue para la tienda. Eu estava alegre. El pastor estaba contento. Vou falar um dito brasileiro. Va a hablar, hermanos, un dicho de allá de Brasil. Estava alegre como o pinto do lixo. Estaba contento como el pollito en la basura. Você já viu um pinto no lixo? ¿Usted ya vio un pollito como está en la basura? Ele faz assim. Él comienza a saltar por toda parte. Ele fica alegre, tem muita coisa para Y comer. él se pone alegre porque tiene mucha comida. E eu estava alegre. Y el pastor estaba contento. Cheguei na loja da Apple. Llegó a la tienda de la Apple. Eu quero esse computador. Yo quiero esta computadora. Quanto é? ¿Cuánto cuesta? 10.000 shekels. 10.000 shekels. Quanto que tinha? Tenía 10.000 shekels. Eu digo, me dá. Y lo agarró, hermanos. Fui para casa. Y se fue a la casa. Tenía su laptop. Meu Deus. Sonho realizado. Tenía realizado un sueño, hermanos. Só que tem uma realidade. Solo que hay la realidad también. Daqui 4 dias. Y aquí a 4 días Vence o aluguel. hay que pagar el alquiler. Fui no banco. Pastor fue al banco 4 dias depois. 4 días después. Vejo o saldo. Miró el extracto. Ele tinha quanto? ¿Y cuánto tenía, hermanos? 10.000 shekels. 10.000 shekels. Em 4 dias, En 4 días, Deus realizou meu sonho. Dios realizó el sueño del pastor E eu não falhei com as minhas obrigações. y no se quedó en deuda, hermano. É isso que você tem que saber Es esto que usted tiene que aprender, se hermano. você viver na dependência de Deus. Si usted vive dependiendo de Dios, Se você obedece a Deus. si usted obedece a la voz de Dios, Se você é capaz de largar tudo si por causa de Deus, usted es capaz de abandonar todo por Dios, nunca jamás vai falhar nada com você. va a faltar nada para ti. Eu quero falar de um homem que amou muito a Deus. Yo quiero decir a usted sobre un hombre que amó muchísimo a Dios. Eu vou começar falando primeiro do amor de Deus. Y voy a hablar primero a ustedes del amor de Dios. Porque Deus amava José. ¿Y por qué Dios amaba a José? Deu um sonho a José. Dio un sueño a José. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, José falou para os seus irmãos José le dijo a sus hermanos sobre este sonho. sobre ese sueño. Mas porque Deus amava José, Pero porque Dios amaba a José, os irmãos de José ficaram irritados com los José. hermanos de José se pusieron enojados con él. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, os irmãos de José prenderam José. los hermanos de José lo encarcelaron. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, eles prenderam José de uma cisterna. ellos echaron a José dentro de un pozo. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, os irmãos venderam ele como escravo. los hermanos de José lo vendieron como esclavo. E você pode estar me perguntando, Y usted pregunta al pastor ahora, mas que amor é esse? ¿y qué amor es este? É que nós não entendemos Es que nosotros no que comprendemos quando estamos passando nas provas, que cuando estamos pasando por una prueba, não é porque Deus não nos ama, no es porque Dios no nos é ama, porque Ele nos ama demais. es porque el amor de Dios es demasiado para con E nosotros. porque Ele nos ama, Y porque Dios te ama, Ele precisa te aprovar na prova. Él te permitió pasar por la prueba.
e ser aprovado na prova. y ser aprobado en esta prueba. Então isto é amor. Entonces esto es amor. Da mesma forma que nós disciplinamos um filho, De la misma manera que disciplinamos nuestros hijos porque amamos, porque los amamos, assim é Deus conosco. así mismo hace Dios con nosotros. Então, porque Deus amava José, Entonces porque Dios amaba a José, mesmo como escravo, mismo como siendo un esclavo, tudo que ele fazia todo lo que José hacía prosperaba. Como um escravo pode prosperar? ¿Cómo hermano un esclavo prospera? E porque Deus amava José, Y porque Dios amaba a José, ele permitiu el Señor le permitió que uma mulher atacasse que José. una mujer atacase, que una mujer lo tentase a él. E você pode dizer, mas meu Deus do céu, Usted puede decir, Dios mío, ¿cómo que puede amor é ser? esse? ¿Qué amor es Que este? Deus permite uma mulher seduzir um Que homem. Dios permite a una mujer intentar seducir a un hombre. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque Deus estava testando o amor de José. Porque Dios estaba probando el amor de José. E porque José amava a Deus. Y porque José amaba a Dios, Ele fugiu da mulher, él salió huyendo de esta mujer, pelado. desnudo. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, ele foi injustiçado, José fue injusticiado, caluniado, calumniado, difamado. sufrió difamaciones. E porque a Deus amava Y José, porque Dios le amaba a él, permitiu que ele fosse preso. permitió que él fuera para la cárcel. Meu Deus, que amor é esse? Dios mío, pero ¿qué amor es este? Se Deus me ama, como que eu vim parar na cadeia? Si Dios me ama, ¿cómo vine a parar aquí en el cárcel? E porque Deus amava José, Pero Dios amaba a José, permitiu que um padeiro e um copeiro também fossem presos. permitió que un panadero y un copero fueran a la cárcel. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, deu um sonho ao padeiro e ao copeiro. dio un sueño a cada uno de ellos. E porque Deus amava José, Porque Dios amaba a José, deu a revelação dos sonhos a le José. reveló los sueños que tuvo el panadero y el copero a José. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, o padeiro e o copeiro esqueceram de José. el panadero y el copero se olvidaron de José. E você pergunta, Y usted se pregunta, que amor é esse? ¿qué amor es este? José foi José, usado por Deus na vida do padeiro e do copeiro. José fue utilizado por Dios en la vida del panadero y del copero. E eles esqueceram de José. Y se olvidaron de José. É quando na tua vida acontece a mesma coisa. Y también en su vida acontece lo mismo. Você ajuda as pessoas Usted ayuda a las e personas as pessoas te y las abandonam. personas te abandonan. Mas que amor é esse? Pero ¿qué amor es este? Porque o amor de Deus Porque el amor de Dios você só vai compreender usted solo va a entender quando a história acabar. cuando termine la historia. No meio da história, Y en medio de la historia não podemos avaliar o amor de Deus. no podemos avaliar el amor Porque de ele está Dios. no meio do projeto. Porque estamos simplemente en la mitad del proyecto. Então eu quero te falar Entonces yo quiero que decirte Deus te ama tanto que Dios te ama muchísimo. que esta manhã En esta mañana Ele não permitiu nada com você Él no permitió nada con para que usted. você estivesse aqui Para que usted estuviera aquí ouvindo essa palavra. escuchando esta palabra. Para saber o quanto Dios te ama. ¡Oh, gloria! No importa, O hermanos, que você está passando, o que usted está pasando. a única coisa que importa La única cosa que importa é aquí que mesmo na situação que você está es que vivendo, por la situación que usted está viviendo, Deus te ama. Dios te ama. Deus te ama. Dios te ama. Dios te ama. Olha agora para o teu vizinho Mira ahí a tu hermano que está cerca de ti e diz: Deus te ama. y dígale, Dios te ama. Dios te ama. E porque Deus amava José, Y porque Dios amaba a José, Deus deu um sonho ao faraó. Dios permitió para Faraón soñar. E porque Deus amava José, Porque Dios amaba a José, deu a revelação do sonho a José. dio la revelación solamente a José. E porque Deus amava José, Porque Dios amaba a José, não permitiu que ninguém no Egito tivesse a revelação do sonho. no permitió que nadie en todo Egipto tuviera la misma revelación del E sueño. daí, porque Deus amava José, Porque Dios amaba a José, o copeiro se lembrou de José. el copero recordó de José. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, o copeiro falou para o faraó: el copero habló
con Faraón sobre José. sobre José. E porque Deus amava José, Porque Dios amaba a José, chamou José. llamó a José de la cárcel. E porque Deus amava Y José, porque Dios amaba a José, entre uma noite e um dia, de una noche para un día, José saiu da cadeia, José salió de la do cárcel, presídio, del presidio, e foi ser o segundo homem mais y importante. fue ser la segunda persona más importante de Egipto. Algumas pessoas acordaram hoje Algunas personas aquí despertaron hoy perguntando: preguntándose, Deus, Dios, até quando ¿hasta eu cuándo vou viver esta vida? yo voy a vivir esta E eu vida? vim aqui para te dizer: Y el pastor ha venido aquí a decirte, de um dia para noite, de uma noite para o de dia, una noche para un día, Deus vai mudar toda a tua história. Dios va a cambiar toda tu historia. Amén. Agora eu te pergunto: Ahora el pastor nos va a preguntar algo. Deus amava o Egito? ¿Dios amaba a Egipto? Sim ou não? ¿Sí o no? Sí. E porque Deus amava o Egito, Y porque Dios amaba a Egipto, mandou José como escravo para o envió Egito. José como esclavo para allá. Porque a única mente Porque el único pensamiento que podia salvar o Egito que podía salvar a Egipto era José. era José. Mas eu chego a uma conclusão: Pero el pastor llegó a una decisión. José não foi para o Egito por causa do Egito e por causa da vida dele. José no fue a Egipto por causa de Egipto ni por causa de su propia vida. É porque Deus amava uma outra Es pessoa. porque Dios amaba a otra persona. Quem? ¿Quién, hermanos? Israel. Quem? Uno aquí dice Israel, Jacó, Israel. Jacob. E porque Deus amava Jacó, Y porque Dios amaba a Jacob, mandou José para o Egito. envió José hacia Egipto. Porque quando Jacó não tivesse provisão, Para que cuando Jacob no tuviera comida, o seu filho, su hijo, o segundo homem mais importante do el Egito, segundo hombre más importante de Egipto, teria toda a provisão tenía toda la comida que Jacó precisava. que Jacob necesitaba. Então, na verdade, Entonces, es en la verdad, o amor de Deus el amor de Dios não é só por mim, no es solo por el pastor, é por minha família, es por la familia del é pastor, pelos meus netos, es por sus nietos, bisnietos, tataranetos, tataranetos. quadranetos, Ahora ya terminó. até 50. Hasta aquí 50. Você só está nesta igreja hoje Usted solo sale de aquí hoy, porque Deus ama tanto você, perdón, hermano, usted solo está aquí hoy en esta iglesia porque Dios te ama muchísimo. porque Ele ama as gerações que virão através de você para a face da terra. Él ama todas las generaciones que vendrán después de ti aquí a la faz de la tierra. Vejam só, Miren esto, José José viveu 13 anos de escravidão, vivió 13 años como esclavo, 7 anos de vacas gordas, 7 años que las vacas eran gordas, mas no segundo ano, pero en el segundo año, e agora que vem a grande revelação, y ahora que llega, hermanos, prepárense porque ahora llega la mayor revelación. no segundo ano, En el segundo año, nas vacas magras, de las vacas flacas, José manda chamar Jacó, José mandó que llamase, que trajera a Jacob. e acontece algo no Egito. Y acontece algo en Egipto. A promessa era 7 anos de vacas magras. Había 7 promesas de las vacas flacas. E agora chega Jacó. Ahora llega Jacob. E a primeira coisa que Jacó faz, sabe o que Y é? la primera cosa que Jacob hace, ¿sabe qué es, hermano? Orar com o faraó. Orar com Faraón. E abençoar o faraó. Y bendecir a Faraón. Enquanto ele estava orando com o faraó, Mientras él estaba orando con Faraón, ele quebrou a maldição das 7 vacas magras. él rompió la maldición de las 7 vacas de A primeira flacas. ordem que José dá: La primera orden que José le dio, entreguem semente ao povo. entrega la semilla al pueblo, E o povo plantou, y el pueblo sembró, e o povo colheu. y el pueblo cosechó. E as 7 vacas Y las 7 vacas magras flacas não aconteceram. no acontecieron, Solamente
dois anos. Solamente 2 años aconteceram. Por causa que Deus amava Jacó. Por causa que Deus amava Jacó. Um homem que tinha um pacto de prosperidade com ele. Um homem que tinha um pacto de prosperidade com ele. Ele leva ele para o Egito. Leva ele a Egito. E onde estava estabelecida a pobreza e a miséria. Onde estava estabelecido pobreza e miséria. A escravidão. A escravidão. Um homem que tem um pacto de prosperidade com Deus. Um homem que tinha um pacto com Deus. Se lembra lá em Betel? Você se acuerda o que passou em Betel? Jacó saindo de sua casa, fugitivo de sua casa. Jacó saiu de sua casa, huyendo de seu papá. Não tinha nada. Não tinha nada. No meio do deserto. Estava em meio do deserto. Ele faz um pacto com Deus. Ele hizo um pacto com Deus. Se tu me abençoares, se tu me bendecir, por onde eu for, eu vou te entregar o dízimo. Eu te vou dar o dízimo. Sabe o que aconteceu naquele instante? Sabe o que aconteceu naquele momento? Deus firmou um pacto com Jacó. Deus aceitou o pacto de Jacó. E nunca mais Jacó precisou de mais nada. E nunca, jamás Jacó necessitou de nadie. Tudo vinha na mão de Jacó. Todo venía a su mano. E agora este homem, este homem que tem um pacto com Deus, que tem um pacto com Deus, vai para o Egito. Vai para Egito. Estabelecida a miséria e a pobreza. Allá em Egito, em todo lugar havia pobreza e miséria. E ele chama o líder daquele país. E ele chega a ser líder daquele país. Ora com o faraó. Orou com o faraó. Quebrou a miséria e a pobreza. Rompió a pobreza e a miséria. E seu filho José. E seu filho José. Distribuiu as sementes. Distribuiu a semilla. E o povo plantou. E o povo sembrou. E colheu. E cosechou. E acabou. E terminou as 7 vacas magras. As 7 vacas flacas. Então quem Deus amava? Quem Deus amava? Jacó, José, o Egito, Israel e nós. E nós outros. Porque eu só poderia estar falando do amor de José. Porque o pastor só poderia falar do amor de José. Se você estivesse aqui. Se você estiver aqui. E você só está aqui. E você só está aqui. Por um motivo. Por um motivo. Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. O pastor está seguro de algo. E você até hoje. E você até hoje. Pensou que o Egito. Pensava que Egito passou pelas 7 vacas magras. Passou pelas 7 vacas flacas. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas hoje eu te trago a revelação da palavra. Pero hoy el pastor nos trae la revelación de la palabra. No segundo ano. En el segundo año, Jacó encerra com a maldição. Termina la maldición na vida do Egito. En la vida de Egipto. José entrega as sementes. Entrega la semilla. E o povo colheu. Y el pueblo sembró y cosechó. Sabe por que eu vim aqui? ¿Sabe por qué el pastor vino aquí, hermanos? Porque eu tenho um pacto com Deus. Porque el pastor tiene un pacto con Dios. Nada me falta. Nada le falta. Eu viajo o mundo inteiro. El pastor ha viajado todo el mundo. Tudo no meu bolso. Perdón. Tudo no meu bolso. Todo de su bolsillo, hermanos. Pago passagem. Pago el boleto. Pago hospedagem. Paga también su hospedaje. Pago tudo. Ele paga todo, hermanos. Nenhuma igreja precisa me pagar nada. Nenhuma igreja tiene necesidad de pagar nada para el Vivo das pastor. ofertas. El pastor vive de las ofrendas apenas. E nunca me falta nada. Y jamás le ha faltado nada. Nestes 6 últimos anos. En estes 6 últimos años. Eu empreguei. El pastor ha dado trabajo. $1 bilhão. El pastor ha invertido $1 bilhão. No Centro Apostólico Casa do Sobrenatural. Construindo um centro apostólico, la Casa del Sobrenatural. E Deus me entregou todo este dinheiro. E Deus lhe ha dado todo esse dinheiro. E eu não tinha nada. E o pastor não tinha nada, irmãos. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós não dependemos do dinheiro. Porque o pastor não depende do dinheiro, irmãos. Nós não dependemos do trabalho. Não depende do trabalho. Nós dependemos de Deus. Dependemos solamente de Deus. O amor de Deus. El amor de Dios se manifesta na nossa vida. Se manifesta en nuestra vida. Na proporção. En la proporción que confiamos nele. Que confiamos en él. E quanto mais confiamos. Y mientras más confiamos. Mais ele entrega. Más él entrega. Quanto mais confiamos. Mientras más confiamos. Mais ele entrega. Más él nos regala. Hoje eu estou nesta igreja. Hoy el pastor está aquí nesta congregación. Porque quando entrei aqui. Porque cuando el pastor entró aquí. Deus me mostrou. Dios le había mostrado al pastor. O que eu vim fazer aqui? O que el pastor vino a hacer acá neste lugar. Quando eu entrei na porta, quando el pastor entró aquí a la puerta, Deus me mostrou. Dios le mostró al pastor que a catedral vem Jesus. Que la catedral viene Jesús.
foi levantada por Deus foi aqui estabelecida por el Senhor para trazer uma visão apostólica para o Panamá e para a América Central. para trazer uma visão. Observe, hermanos, visão apostólica não é visão pastoral. una visión apostólica no es una visión pastoral, Não é uma visão evangelística. no es una visión evangelística. A visão La apostólica, visión apostólica ela tem a obrigação de trazer o reino, tiene la obligación de traer el reino, trazer o céu para a terra traer el cielo aquí a la e tierra levar a terra para o y céu. levantar la tierra para el E cielo. uma coisa Y una cosa que vocês vão ter que viver que ustedes van a vivenciar é uma outra vida de prosperidade. es otra vida de prosperidad. Hoje, Hoy nós vamos ter que romper toda a maldição de pobreza e miséria. Hoy nosotros tenemos que quebrantar toda maldición de pobreza y de miseria. Comprende, hermanos, Entenda uma coisa: comprenda algo. uma igreja apostólica não vive pelo que vê, Una iglesia apostólica no vive por la vista, porque uma igreja apostólica vê 10 anos na frente, porque una iglesia apostólica mira 10 años hacia adelante e daqui 10 anos y de aquí a 10 años Deus vai querer entregar um canal de televisão para você. Dios va a entregar y usted va a preguntar al pastor, Com que dinheiro? ¿con cuál plata? E Deus me revelou aonde está o dinheiro. Y Dios ya ha revelado al pastor a dónde está la plata. Vocês querem saber? No, pastor, cuenta solo para mí, no el pastor también. Bueno, hermano, Sabe aonde está todo o dinheiro que vai ser necessário para estabelecer essa igreja apostólica? ¿Sabe a dónde está toda la plata que es necesaria para establecer una iglesia apostólica aquí? Vou falar para vocês agora. Voy a hablar con ustedes ahorita mismo. No teu bolso. En tu bolsillo. Pastor Hélio, Sí, o pastor. senhor notou o susto? No tem que se asustar, pastor. Notou o susto, pastor? Pastor, que tem que Eles se asustar. pensaram que nós íamos achar um tesouro. Creíamos que nosotros íbamos O a encontrar maior un tesoro. tesouro da igreja está no teu bolso. El mayor tesoro de la iglesia está en tu bolsillo. Sabe por que Deus vai te prosperar? ¿Sabe por qué Dios te va a prosperar? Porque o reino vai precisar. Porque el reino va a necesitar. Sabe quando a minha vida mudou financeiramente? ¿Sabe cuándo mi vida cambió financieramente, hermanos? Quando eu aprendi um segredo. Cuando yo aprendí un secreto. E mesmo eu entregando o dízimo, Y mismo que yo entregase mi diezmo, eu continuava roubando a Deus. yo continuaba robando a Dios. E foi pela primeira vez, Y fue en este momento, há 17 anos atrás, hace 17 años atrás, que eu compreendi que el pastor entendió o que era a oferta de primícia. o que era la ofrenda de las primicias. A partir da hora que eu comecei a praticar a oferta de primícia, A partir del momento que el pastor comenzó a platicar, a entregar la ofrenda de las primicias, nunca mais me faltou nada. nunca jamás le ha faltado nada. A ponto de tirar um ano de férias em Israel, Al punto de estar allá en Israel durante un año nunca me faltar nada. y no faltó nada. Cheguei em Israel, El pastor llegó a Israel fiz esse empreendimento de mais de $1 milhão. e hizo un investimento de más de $1 millón. O ano que vem, Y el próximo año começa um projeto em Israel comienza un proyecto allá en Israel. de, no mínimo, El mínimo que va a gastar, vai me custar $3 milhões. va a gastar $3 millones ahí Você en sabe Israel. quanto eu tenho? ¿Usted sabe cuánto que el pastor tiene en ese momento? Nada. Nada. Sabe por quê? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque eu não preciso. Porque él no necesita. Deus me ama. Dios lo ama. E porque Ele me ama, Y porque él ama al pastor, Ele me manda tudo que eu preciso. él va a enviar todo que el pastor necesita. Porque tudo que Ele me manda Porque todo que Dios le envía não é para mí. no es para él. Tudo é para o reino. Todo es para el Eu reino. emprego a grande maioria do que ganha no reino. El pastor invierte e entrega todo lo que gana para el reino.